Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre um livro muito legal e muito particular, específico, único e muito importante, que é o livro chamado Aquele que é Digno de Ser Amado, do Abdillah Taia. Ele é o primeiro romance publicado aqui no Brasil desse autor árabe, assumidamente homossexual. São 4 cartas. 2 são escritas pelo jovem Ahmed, e o Ahmed, ele escreve uma carta para a mãe, depois ele escreve uma carta para um amante dele, né, para um namorado dele. E as 2 outras cartas são escritas para o Ahmed. Uma é de um amante dele e outra é de um amigo de infância. Então 2 ele que escreve e 2 ele que recebe. E é no intervalo como se fosse, sei lá, dos anos 1990 até 2015. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre quem ele é e o que ele viveu através dessas cartas. O Alexandre Vidal Porto, que é um autor nacional, que inclusive eu já falei sobre 2 livros dele aqui no canal, que é Cloro e Se a Juípsilon Vai à América, o Alexandre escreveu a orelha do livro, falando sobre o livro. E eu tava agora relendo e eu achei assim incrível porque resume muito bem o que esse livro é. Então eu vou ler, na verdade, a orelha para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse livro. O marroquino Abdillah Taia foi o primeiro escritor árabe a se assumir homossexual publicamente em 2006. Para muitos homossexuais vivendo no mundo árabe, sob opressão político-religiosa, seu rosto é o único com o qual se identificar, a única inspiração visível. Em seus livros, Abdillah Taia exibe a dignidade do homossexual árabe. Merecidamente, como autor, ele se tornou um ícone de resistência, e sua obra está entre as mais relevantes no que se produz na literatura atualmente. Esse livro toma a forma de 4 cartas. Nas 2 primeiras, o personagem Ahmed, homossexual marroquino de 40 anos, residente em Paris, escreve à mãe, Malika, morta faz 5 anos, e ao amante francês Emmanuel, que conheceu no Marrocos aos 17 e com quem partiu para a França. As outras 2 cartas são dirigidas a Ahmed por Vincent, um amante do passado, e Labib, um amigo de infância. Essa correspondência se estende por 25 anos, de 90 a 2015. E nas cartas, Ahmed questiona e é questionado sobre sua homossexualidade, sua relação com a mãe, seus vínculos com o Marrocos e sua identidade como árabe na sociedade francesa. Ao partir para a França com Emmanuel e adotar a língua e o modo de vida do colonizador, Ahmed ganhou liberdade para expressar sua sexualidade, mas perdeu suas raízes e sua identidade. Esse é um livro que fala de vários temas, da relação difícil entre mãe e filho, da dor da homossexualidade, do exílio no estrangeiro, da ilusão de emancipação e da submissão cultural. No entanto, sobretudo, é um livro que fala do colonialismo e das relações de poder e de como eles se refletem na vida afetiva de um homossexual árabe de 40 anos, radicado nos dias de hoje em Paris. Então agora eu vou ler para vocês alguns trechinhos desse livro que é muito legal. Os viados árabes que buscam abrigo na França são tratados da mesma maneira que os outros imigrantes. Um cantinho preparado para eles há muitas décadas, muitos séculos, os espera lá e os aprisiona. Para serem aceitos pelos franceses, falam o seu linguajar teórico, abstrato, nebuloso. Com os anos que passam rápido, já não se atrevem a nuançar suas palavras e pôr nelas alguma coisa do que eles no fundo são, da primeira terra onde aprenderam tudo na vida. Estão integrados, são aceitos, são livres, dizem e repetem. Podem enganar os outros, os franceses, com essas afirmações. Não a mim. Muito menos a mim. Eu que caminho por Paris pelo mesmo caminho que eles. Assim como eles, eu já fui, de início, um excitante e exótico objeto sexual na França. Não sou mais. Tenho 40 anos. Estou velho, acabado, ressecado já. Como fiz para construir uma ligação entre esses universos das ideias sofisticadas e a minha realidade marroquina, tão pobre naquela época? Como fiz para não ver tudo que eu estava perdendo e que acontecia ao meu redor, na minha verdadeira vida cotidiana e a das minhas irmãs? Como se faz para se tornar cego àquele ponto,
dar tudo de si ao outro e à sua cultura dominante? Como pude abdicar tão facilmente? Me diz, Emanuel, me diz. Bom, gente, essa foi a dica de hoje. Aquele que é digno de ser amado. É um livro que é uma surpresa, eu não sabia nem que existia. Fui vendo algum blog aí, alguma coisa na rede social, me deparei com essa obra e amei saber que é de um grande ícone da resistência homossexual árabe, né? Com muita gente tão reprimida lá, né, tão perseguida no Oriente Médio ainda por causa das suas identidades de gêneros e orientações sexuais. É muito legal a gente conhecer um pouco de um autor que deu a cara a tapa e tá conquistando aí o mundo da literatura, tá bom? Então, ó, fica aqui a dica, é muito legal, mesmo são 4 cartas, então você lê uma, depois lê outra e acabou o livro. E é muito legal a maneira que você vai descobrindo sobre esses personagens conforme a gente avança nas cartas, tá? Então, essa é a dica de hoje e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá bom? Beijo!